aí, pessoal, tudo bem com vocês? Bem, nos próximos vídeos a gente vai falar um pouquinho sobre a água. Essa substância que é super importante para a maior parte, ou para os seres vivos, e está na maior parte da superfície da Terra. Meu nome é Breno, esse aqui é meu colega Vladimir, e roda a vinheta. Bom, antes de mais nada, é importante a gente definir que água é o nome que a gente dá ao estado líquido, né, dessa substância, que é formada por dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, a molécula H2O. Cerca de 2/3 né, do nosso planeta são cobertos por água líquida, que a gente tem aí na forma dos oceanos, principalmente. A teoria mais aceita é que o nosso planeta nem sempre teve água, e essa água ela veio pelo choque de corpos celestes, asteroides ou alguns cometas, que tem em sua constituição formada água ou gelo, no caso. O cometa, quando ele vai passando e você vê aquela coisinha azul por trás dele, aquilo ali é um rastro de gelo que ele deixa. O que acontece é o seguinte: a gente pode definir que a água ela não é uma coisa exclusiva da Terra. A gente tem água em outros locais do universo, né? Apesar da gente não ter encontrado, por exemplo, a água no estado líquido, né, fora da Terra, a gente tem vários locais observáveis até do Sistema Solar, por exemplo, que a gente consegue ver gelo. É o caso de Marte, né? Quando você olha Marte com um telescópio, você vê as calotas polares, né? Aquelas manchas brancas que são também gelo, que é água em forma sólida, né? Então a água não é exclusiva daqui. Isso, tem água em outros cantos, mas normalmente em forma de gelo. Isso. A água líquida, por enquanto, a gente só conseguiu encontrar aqui no nosso planeta. É isso. Apesar dela ser aparentemente sem gosto e sem cheiro, ela possui alguns sais minerais dissolvidos nela e até alguns micro-organismos. Tem substâncias, né? E com certeza tem organismos aí, qualquer água tem. Bom, uma outra coisa é o seguinte: o fato da maior parte da superfície, né, da Terra ser coberta por água líquida tem a ver com dois fatores muito importantes, né? Temperatura e pressão. A variação desses dois fatores, né, de temperatura e pressão, ela vai provocar mudanças no que a gente chama de estados físicos da água, né, que é o que a gente vai falar aqui hoje. E esses estados, eles são basicamente três: o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso. Exato. E a gente precisa entender como esses estados funcionam para a gente poder conservar os alimentos de forma mais efetiva, para a gente poder ter água para beber e para a gente saber como melhor distribuir a vida no nosso planeta, porque a água é essencial para todos os seres vivos. É isso, né? Então, basicamente, nós temos três estados físicos e aí a gente consegue manipular a água para ela, né, mudar de um para o outro. Isso também acontece na natureza. Bom, então, como a gente falou, né, a forma mais conhecida da água no estado sólido é o gelo, né? Esse estado, eu falo que é mais conhecido que a gente tem, por exemplo, neve, tem granizo, várias outras coisas que a água fica sólida. Esse estado ele é atingido quando a água ela é resfriada a menos de 0 graus Celsius, né? Temperatura abaixo disso. Então a água que está no estado líquido, ela se solidifica. A gente encontra, por exemplo, a água sólida naturalmente nas geleiras, né? Que são essas massas de gelo que a gente tem nos lugares frios. Por exemplo, o Polo Sul tem essa grande calota polar aqui, e o Polo Norte, que, enfim, tem gelo também muito. Tem uma razão para isso acontecer, né? A maior parte do planeta está com água líquida, e apenas nos polos a gente tem água no estado sólido. Isso acontece porque a radiação solar ela vai incidir com mais intensidade no Equador, na região equatorial, do que nos polos. Isso faz com que a temperatura seja maior por aqui, e a gente tem água líquida nisso tudo, e menor nos polos. Também acontece em Marte, em qualquer outro lugar. Tá? Então é por isso que a gente tem naturalmente gelo, ou água sólida aqui, e água líquida Nos polos e no Equador e nos também trópicos. em Marte a gente consegue enxergar o gelo mais nos polos, né? Também. Porque a incidência incide mais no Equador. aqui. Bem, uma outra curiosidade: no estado sólido a água aumenta de volume. Ou seja, se você pega uma garrafa de água, enche ela até a boca e tampa e coloca ela para congelar, quando você coloca ela no congelador, ela vai estufar um pouquinho. E aí esse estufar é o aumento do volume que a água tem quando ela passa do estado líquido para o estado sólido. O que acontece é que as moléculas no formato líquido, ela tem um formato, e aí quando ela passa para o estado sólido, esse formato ele muda um pouquinho, estufando um pouco. Ela muda. Isso, esse arranjo muda e ela acaba estufando. O fato curioso é que a água, ela é o único material que, ao ser resfriado, ela aumenta de volume. É isso. Interessante, né? Por isso você não pode colocar a garrafa de vidro com água no congelador. Com água dentro do congelador. Você botar a garrafa de vidro com água dentro do congelador, vai quebrar. Vai quebrar. Ela incha, ela estoura, Bom, então isso é o estado sólido, né? Que, como o Breno falou, aumenta de volume, no caso da água. Então, essa mudança que a gente chama do estado sólido para o estado líquido é o que a gente chama de fusão.
né, o processo de fusão. E esse estado líquido ele vai ficar aí de 0, né, um pouco acima, até os 99 graus Celsius. A partir daí, a água ela vai entrar no ponto de ebulição. Né? Vale lembrar, como a gente já falou aqui algumas vezes, que a água no estado líquido é também o estado mais abundante na natureza, né? Porque a gente tem essa faixa de temperatura aí que é propício para ela ficar nesse estado físico. Isso aí é uma curiosidade também. Outra curiosidade, assim como é da água que ela expande, é que a água ela é um mau condutor de calor. O que acontece com isso? A menos que muita energia seja cedida a ela, ela não vai descongelar ou congelar imediatamente, ela vai congelando aos poucos. É por isso que quando a água ela aumenta de volume, ela congela a parte superior do lago, porque isso vai acontecendo aos poucos. Ele vai congelando e a parte de baixo fica com água líquida e a parte de cima com água sólida. Por isso tem aquele regiões mais frias. Isso, né? Em regiões mais frias. E aí ele vai congelando aos poucos até que chega uma massa o suficiente que pode congelar todo o lago. Mas normalmente fica a parte congelada em cima e a água líquida embaixo. Uma outra coisa que decorre disso também, os esquimó. Os cabos constroem as casas de gelo, eles não morrem de frio lá dentro, não. Não, porque o gelo, por ser um péssimo condutor de calor, o que é que acontece? Quando eles constroem a casinha toda de gelo, o frio que tá lá, o calor que tá lá dentro fica lá dentro. E o frio que tá lá fora não deixa entrar. Então a temperatura dentro dos iglus é geralmente amena. Por causa disso, é bem... Forma uma casa de gelo, deve ser um negocinho. Os cabos é muito gênio, velho. Mas deve ser frio ainda assim, né? Tipo, não é uma casa de barro, né? De gelo. Não é uma casa de barro, é de gelo. Mas aí, como você ligar a fogueirinha lá dentro, como... É isso. A gente vai explicar isso em vídeos posteriores, portanto, continuem seguindo a gente e ativem o sininho, já vou dizendo logo de agora, porque a gente vai conversar sobre isso também. Mas a transferência de calor não ocorre. Então, se você acender a fogueirinha lá dentro, o calor da fogueirinha fica lá dentro. E aí, lógico, pode derreter um pouquinho, mas quando os blocos são grandes, eles acabam conservando o calor que tem ali dentro. Isso. Mas o interessante disso é que o calor ele vai fluindo da água de forma gradativa, a menos que você forneça muita energia. No meu caso, você pingar uma gotinha de água numa panela super quente, que ela passa bem rápido do estado líquido para o estado gasoso. Bom, então nós falamos do estado líquido e do estado sólido. Bom, como a gente falou, quando ela chega nos 100 graus Celsius, a gente alcança o ponto de ebulição da água. E a partir daí, toda a água que está líquida ela vai passando para o estado gasoso. É um processo de vaporização. Essa temperatura de ebulição, inclusive, que a gente falou que é 100 graus, ela não é, como é que eu posso dizer... definitiva, fixa, não é? Como a gente falou, isso tem a ver com temperatura e pressão. E um dos fatores que faz a pressão variar é a altitude. Então, quanto mais alto a gente está, menor vai ser a pressão, e aí o ponto de ebulição da água ele também é alterado por isso. Então, quanto mais alto, menor o ponto de ebulição, e a água ferve a uma temperatura mais baixa um pouco do que 100 graus. Então, se você ferve esse becker com água na beira da praia, né, ele vai ter, digamos, vai ferver a 100 graus Celsius. Se você faz isso em cima de uma montanha a 3 mil metros, vai ser um pouco menor o ponto de ebulição. Perfeito. Mas isso aí a gente tá falando da ebulição. Também tem um outro processo que você tinha citado também, que é a evaporação, que é o processo que a água ela evapora naturalmente. E aí esse processo de evaporação ele é bem mais lento. E aí o que ocorre nesse processo? Normalmente esse é o processo em qual está a água. Ela evapora e aí ocorre o processo de condensação. Mas aí, a partir desse processo de evaporação ou de ebulição, você pode fazer o inverso. A água ela pode resfriar, que aí vira o processo de condensação ou liquefação. E aí você passa a água do estado gasoso para o estado líquido. Líquido, exatamente. Bom, pegando a linha aqui do que o Breno falou agora, a gente pode acrescentar então, por exemplo, que o caso das nuvens, né? As nuvens, né, elas não são necessariamente água no estado gasoso. A maior parte da água que você tem nas nuvens, ela está no estado líquido, né? Em forma de cristais de gelo, você tem ali as correntes de ar sustentando, enfim. Então, assim, você não é necessariamente vapor d'água, o gás, né? Não é o gás que gasoso, é água. Então, o processo de evaporação, que a gente falou que é um processo que sai do líquido para o gasoso também, né? Vai acontecendo na superfície, né, da Terra, então a água ela evapora, ao chegar, ela vai subindo para a atmosfera no estado gasoso, encontra uma região mais fria, se condensa e volta para o estado líquido, né? E a gente tem a formação das nuvens aí dessa região. Que é as gotinhas bem pequenininhas, né? Que acaba se tornando menos densa que o ar e fica sustento lá em cima, né? Então agora a gente vai para a parte prática, né? A parte prática é a parte mais legal. Eu gosto da parte prática. Vou botar o globo aqui de volta. Para exemplificar aqui o exemplo de manipulação dos estados físicos da água, né? Isso mesmo. Nosso ator principal, a água no formato sólido, que é o nosso popular gelo. E aí que a gente encontra no congelador. E se não encontrar no congelador, faz. Só que o congelador e as forminhas. Nisso,
Para facilitar a transferência de calor, nós trituramos o gelo. E aqui agora a gente vai verificar a temperatura em que ele vai chegar. Então a gente vem aqui, coloca o nosso arco termômetro e observa a temperatura que ele vai chegar. É isso. Agora esperar 7 minutos. A gente pode ver que um pouco da água já começou a derreter e a temperatura da água agora ela é próximo de 0 grau porque ela estava no meio do gelo. Então a gente vai colocar agora, ampliar o termômetro, a gente vai colocar agora essa água para ferver e do estado sólido ela vai passar para o estado líquido. Lembrando que essa mudança do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão. Exatamente. Pronto, o que nós vamos fazer agora é aquecer a água, fornecer energia para que ela derreta, atingir a temperatura suficiente para ela derreter completamente. Consegue observar que a temperatura da água já passou dos 0 graus Celsius para 20 e ela vai continuar aquecendo. Então, vamos esperar mais um pouco. Chegamos à temperatura de 75 graus aqui, dentro do termômetro. E ele abaixa rapidamente porque eu tirei. Desculpa, termômetro. E aí daqui a pouco a nossa água já deve começar a ferver. O que pode acontecer ela começar a ferver um pouco antes dos 100 graus ou um pouco depois dos 100 graus. Porque essa água aqui não é uma água pura. A única água pura a única água que realmente congela exatamente a 0 graus e ferve exatamente a 100 graus Celsius é a água pura. Já consegue perceber aqui algumas bolinhas, a água está a 89, 90 graus, 90 graus agora. Ferve. Nisso, aqui a temperatura chegou a 95 graus, mas essa é a temperatura geral da água. E aí, como eu falei, ela pode acabar fervendo um pouco antes ou um pouco depois. Bem, a gente viu o processo de fusão, que foi a água no formato de gelo se transformando em líquido. E agora a gente está vendo o processo de ebulição ou evaporação. Evaporação no estado mais lento, ebulição no estado mais rápido, que é a água se tornando vapor. E agora a gente vai fazer o processo inverso. A gente vai transformar o vapor, ele é transparente, mas se a gente coloca o vidro de relógio em cima, a água ela vai voltar a ser líquida, que é o processo de liquefação. Então, quando você coloca aqui, o vidro ele se condensa, a água que sai daqui encontra a superfície mais gelada do vidro de relógio e ela se condensa. E aí isso prova duas coisas. Primeiro que aqui nós tínhamos a água no estado gasoso subindo e o processo de liquefação, a transformação do estado gasoso da água no estado líquido, que é algo que acontece nas nuvens. Só que lá as gotículas, apesar de ser água líquida, as gotículas são
muito pequenininhas e elas conseguem, as correntes de ar sustentam ela lá em cima. Nisso, quer fazer continuar o processo inverso, limpa isso daqui, bota na forminha de gelo, bota no congelador, teremos água no estado sólido novamente. É isso. Eu quero ver qual é a temperatura. 80, 90, 92. A partir de 92 ele vai subir um pouquinho mais devagar. É importante lembrar isso. Primeiro, isso aqui não é água pura, não é água destilada. Depois nós não estamos ao nível do mar, então a água ela vai ebulir a uma temperatura um pouco menor. Bem, é isso. Muito obrigado. Bem, pessoal, é isso. Essa foi a nossa experiência de hoje. Fique ligado nos próximos vídeos, onde a gente vai falar um pouco mais sobre água e a gente vai ter também outras oficinas sobre outros temas, né? E aí não esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, seguir a gente nas nossas redes sociais. E é isso, né, chefe Vladimir? É isso aí. Então, até a próxima, pessoal. Isso, aí a água sempre teve aqui, Vladimir? A água sempre teve aqui. Você não pode responder a pergunta com a pergunta. De onde é que veio a água? Você não pode responder a pergunta com a pergunta. Responder com essa. De onde é que veio a água? Você não pode responder a pergunta com a pergunta. E a água, apesar dela ser sem cheiro, os laboratórios dizem que quando a substância é incolor, a gente não deve cheirar. Vou confiar que aqui é água. E entender como esses ácidos funcionam é importante para a gente conseguir controlar eles. E... corta um pouquinho. 3 dias depois... Só mais um pouquinho, por favor. Senhor. 2000 anos depois. Ok, vamos lá. É que você pode pegar o globo ali pra gente exemplificar. Globo colocado propositalmente. Isso, não né? estava ali, a gente ia utilizar ele aqui e colocou ele ali. Exatamente. Entendi, legalzíssimo, legalzíssimo. Então quer dizer que se por algum acaso, eu tô com preguiça, não quero que a água chegue a 100 graus Celsius, eu subo no topo da montanha e fervo a água. Exatamente. Você economiza o gás. Economiza o gás. Pronto, já sabemos como é que economizar o gás. Só subir no topo da montanha. Perfeito. Legalzíssimo, legal. Já no estado líquido, né? O estado líquido, como era de se esperar, é quando esse gelo, né, no estado sólido, ele é aquecido quando a temperatura vai aumentando.